Olá, meu amigo, minha amiga de Bem com São Paulo. Também estou de Bem com São Paulo. Quero agradecer a você que está nos acompanhando, curtindo os nossos vídeos no YouTube. Peço para você que compartilhe, curta. Peço para você que se inscreva em nosso canal, que isso é muito, muito importante para a gente. E hoje eu faço questão aqui de comentar um assunto que foi pauta de várias matérias na imprensa essa semana e que me deixou indignado. E eu quero ir um pouco além da pauta dessa matéria. Eu vou te explicar. Nós tivemos aqui a notícia de que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o nobre desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, desembargador Pinheiro Franco, ele enviou uma proposta de aumento de orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, prevendo, entre outras coisas, o aumento do gasto com o funcionalismo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de 9,7 bilhões para 14,5 bilhões de reais. Isso mesmo, bilhões. Hoje, esse ano está gastando 9,7 bilhões de reais com os salários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e estão querendo um aumentozinho de mais 6 bilhões, aumentando para 14 bilhões e 500 milhões de reais só em salários no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O orçamento para 2021, um orçamento em tempo de pandemia, um orçamento em tempo de crise, orçamento em tempos de que quem paga os impostos, quem paga o ICMS, que sustenta essa arrecadação, que sustenta esse pagamento, está sem trabalho, muitos faliram, muitos restaurantes fecharam, muitos comércios fecharam, muitas empresas fecharam, mas vamos ter que arrecadar mais 6 bilhões para pagar os salários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas não é só isso. Isso é uma parte da notícia, isso é o que foi noticiado na imprensa essa semana. O que me chama mais a atenção, que eu gostaria que fosse mais pautado e fosse mais divulgado, é a incoerência de uma decisão proferida por quem? Proferida pelo próprio desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Pinheiro Franco. Decisão proferida onde? Proferida num processo onde contribuintes de ICMS pediram prorrogação do prazo de parcelamento de suas dívidas com o governo do Estado de São Paulo, onde as empresas que fecharam, porque o Estado, o governador mandou todo mundo ficar em casa, as empresas não tiveram faturamento e não tiveram condições de pagar os seus parcelamentos e pagar os seus impostos. E essas empresas entraram na justiça pedindo a prorrogação de prazo para o pagamento de seus tributos. Muitos juízes de primeira instância deram liminares permitindo que as empresas parassem de pagar. Aí o que aconteceu? O procurador de Justiça do Estado de São Paulo recorreu a quem? Ao presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Pinheiro Franco, que determinou o quê? Determinou a suspensão de todas as decisões que concederam liminares para que as pessoas pudessem prorrogar os impostos e não ter os seus nomes protestados, porque as decisões visavam evitar o protesto daquele contribuinte, daquela pequena empresa, daquela média empresa que não conseguiu pagar o seu imposto e está tendo o nome protestado pelo governo do Estado de São Paulo. E o que o desembargador alegou como fundamentação para cassar essas liminares, ou seja, para permitir, para determinar que o seu nome, o nome da sua empresa, que não está conseguindo pagar imposto, para que o nome dessas empresas sejam protestados. Ele diz: a execução dos serviços públicos, o devido exercício das funções da administração pelas autoridades constituídas tem que ser garantido. É uma lesão à ordem pública não protestar o nome, ou seja, porque tem que funcionar os trabalhos da administração. Ele diz, principalmente em tempos de crise e calamidade, o Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica. Ou seja, ele argumenta, desconsidera que essa parte é interessante. Embora estejam pautadas em efetiva preocupação com o atual cenário mundial, as decisões, ele se refere aqui às decisões que deram a liminar para os pobres contribuintes não terem o nome protestados. As decisões desconsideraram que a redução na arrecadação dos impostos pelo Estado interfere diretamente na execução das medidas necessárias à contenção da pandemia, ou seja,
A pessoa tem que ser obrigada ali a pagar imposto para pagar as despesas da pandemia. Mas, por outro lado, esse mesmo desembargador aqui, o que ele quer? Ele quer mais 6 bilhões para salários, para aumento de salários das pessoas do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ou seja, você, contribuinte, caiu numa verdadeira armadilha. Você caiu numa verdadeira cilada. Por quê? O governador lá atrás falou, fique em casa. Fique em casa. As empresas fecharam, pararam de faturar. O que aconteceu? O governador, depois precisando arrecadar, porque já gastou todo o dinheiro com compras emergenciais possíveis, zerou o caixa do governo do estado de São Paulo. O que acontece agora? O governador manda protesto, manda protestar aqueles que não estão pagando os seus impostos. E aí, as pessoas entram na justiça para pelo menos não ter o seu nome protestado. O que acontece? O presidente do Tribunal de Justiça cancela numa canetada todas as liminares concedidas em favor de qualquer contribuinte que teve essa liminar para não ter o seu nome protestado. E esse mesmo desembargador que acha que você tem que pagar o imposto, haja o que houver, ele quer o quê? Que você pague o imposto para ter mais 6 bilhões de reais em caixa para pagar os salários dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para pagar um aumento, enquanto está todo mundo sem faturamento, enquanto está todo mundo com redução salarial, enquanto está todo mundo pagando uma dura pena por conta da gastança limitada e da Covid, eles querem 50% de aumento para os salários. É um absurdo. Por isso que eu sempre gosto de dizer, gente, quando o lobo manda a galinha ficar em casa, é que ele tem a chave do galinheiro. E os lobos aqui estão com a chave do galinheiro, matando todos nós, pobres galinhas, pobres frangos, que trabalhamos para sustentar essa turma aqui que fica comprando sem licitação e essa turma aqui que quer aumentar já os seus salários, que já são absolutamente altos. Nós temos aqui, dos 760 desembargadores, 498 já recebem um salário líquido acima do teto permitido pela lei, que é de 35.400, e querem mais 6 bilhões para aumentar ainda mais os seus salários. Dá para dormir num barulho desse? Por favor, eu peço para você, empresário, peço para você, profissional, peço para você, trabalhador, que depende do salário que recebe na sua empresa. Se você está indignado com a sua empresa, com o seu patrão, pelo fato dele vendo a dificuldade que o seu patrão está passando, você que é empresário, sentindo as suas dificuldades na pele, ajude a divulgar isso daí. Divulgue esse vídeo, mostre essa incoerência. Precisamos fazer essa informação chegar ao maior número de pessoas para que a gente acabe com isso. Agradeço sua atenção, é muito importante, repito, que você curta e compartilhe esse vídeo e peço para você que se inscreva em nosso canal e ajude a gente a divulgar isso daí, tá bom? Todos juntos de bem com São Paulo, pelo fim dos absurdos como esse. Muito obrigado.